dia, ouvinte da Uniweb e da Web Rádio Meimei. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos divulgando o Espiritismo. Hoje é 21 de julho de 2024. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, desejando-lhes saúde e paz. Estes são os temas que vamos abordar nesta edição. A mágoa é uma carga de sofrimento de que devemos nos livrar. O ouvinte quer saber por que leis contra preconceito são tão rígidas. Pode um espírito se comunicar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Como explicar um acidente fatal em devotas? Um belo soneto, uma linda mensânica de Chico Xavier. Confira a programação da Rádio Meimei no aplicativo da emissora. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 0535, repito, 14 981 05 1535. Mande sua mensagem agora. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais, ao final dessa edição. Entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que estão ouvindo o programa. O livro é Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, obra mediúnica de Ariel e Fabrício, recebido pela médium Mônica Agueiras Cortá, editora M. Digite 14 981 05 1535. E equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia Rubens Botino, apresentação de Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Os espíritos deixaram claro a Kardec que duas são as maiores feridas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. E sobre esses dois sentimentos perturbadores que navega a civilização. O egoísmo é o sentimento com que eu me ligo a mim mesmo e faz com que eu queira tudo para mim e nada para os outros, como se o mundo existisse só para mim. O orgulho é o sentimento que me coloca acima dos outros, como um ser superior, Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, a qual os outros devem respeito, obediência e submissão. Ao ensinar a caridade, Jesus estava combatendo o egoísmo, e ao ensinar a humildade, estava combatendo o orgulho. A mágoa ou ressentimento é a forma como eu reajo quando eu me sinto moralmente ferido. É a ferida da alma que vai continuar doendo enquanto eu não conseguir curá-la. Quando eu me sinto ofendido pela atitude de alguém, a mágoa aparece. O doutor Walter Cannon, da Universidade de Harvard, após inúmeros estudos, constatou que, quando alguém me ofende, uma série de reações acontecem no meu corpo, quais sejam: intensa palidez da pele, aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, taquicardia, aumento da frequência respiratória, taquipneia, aumento da glicose sanguínea, a hiperglicemia, aumento dos hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, etc. Priorização do sangue para órgãos vitais ou músculos. Trata-se de um transtorno de curta duração que o organismo se utiliza para defender-se quando se sente agredido. No entanto, toda vez que eu me lembrar do ocorrido, revivendo as emoções que me assaltaram naquela ocasião, tudo isso volta a acontecer no meu corpo como se fosse pela primeira vez. O cérebro não diferencia um fato real da criação mental. E se, com o tempo, eu permaneço curtindo essa condição de vítima, a doença vai se instalando em meu corpo. Emmanuel e André Luiz
vem falando disso há mais de 80 anos. Nesse mesmo sentido, aflorou no campo da medicina uma área chamada psiconeuroimunologia, que estuda as relações entre emoções e estados patológicos, demonstrando que nossas emoções estão na base de muitas enfermidades. Por isso mesmo, o perdão é uma necessidade indispensável se eu quiser me ver livre desse estado perturbador do corpo e da alma. Não foi por outra razão que Jesus asseverou: porque se vós não perdoardes vossos ofensores, o Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Aí você perguntaria: mas o que tem Deus a ver com isso? Tudo, porque tudo no mundo é manifestação de Deus. Tudo depende dele e depende dele o funcionamento de meu corpo. Logo, ao falar sobre perdão do Pai, Jesus se referia à observância da lei da natureza, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Ou seja, nada acontece no universo fora das leis da natureza. Logo, o perdão é o meio pelo qual posso me livrar de uma dor, a mágoa e, consequentemente, me libertar de todas as más consequências que essa mágoa pode me causar. Ao recomendar o perdão, Jesus estava nos indicando uma terapia capaz de nos trazer paz à alma. Leia o livro O Valor Terapêutico do Perdão, de Francisco Casageiras, que temos na Biblioteca Batuira. No entanto, entre querer perdoar e perdoar de verdade, há uma certa distância que precisamos percorrer. Essa distância chama-se compreensão. Por isso, Jesus nos lembrou que devemos olhar para dentro de nós mesmos para descobrir a própria pequenez. Como ousamos tirar um cisco do olho de nosso irmão se temos uma trave no nosso? Primeiro, precisamos remover a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho de nosso irmão. Em linhas gerais, Jesus falava do que a psicologia chama hoje de empatia, ou seja, da capacidade de nos colocar no lugar do outro. Será que, se estivéssemos no lugar dessa pessoa que nos ofendeu, não faríamos o mesmo ou ainda pior? Logo, esse caminhar da vontade de perdoar até o verdadeiro perdão vai exigir que façamos esse autoexame, a fim de descobrirmos em nós as próprias fraquezas e aprender também a nos perdoar. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Passamos agora para o segmento de perguntas e respostas, respondendo primeiramente a esta pergunta do nosso habitual ouvinte da cidade de Vera Cruz, Cristiano Alves, que diz o seguinte: por que a lei contra o preconceito precisa? Vamos responder esta pergunta do Cristiano à luz do Espiritismo, lembrando da pergunta formulada por Allan Kardec na questão 796 de O Livro dos Espíritos. A severidade das leis penais não é uma necessidade no atual estado da sociedade? Veja que Kardec estava se referindo à sociedade do século XIX, cujos problemas já eram preocupantes na época, e os espíritos responderam. A primeira parte da resposta é a seguinte: uma sociedade depravada certamente tem a necessidade de leis mais severas. Já dissemos outras vezes que a coletividade, ou seja, o conjunto dos indivíduos que compõem uma sociedade, tem seus usos, seus costumes e suas tradições que derivam do passado, quando se tinha menos conhecimento das leis naturais.
O preconceito, que é aquela visão negativa de pessoas ou grupos de pessoas, decorre, portanto, da ignorância a respeito da natureza humana. Quando se acreditava que existiam seres superiores e seres inferiores, raça superior e raça inferior. Foi disso que derivou a forma dominadora e opressora de uns sobre os outros, inclusive a escravidão. Quero chorar, porque É a instituição mais violenta e vergonhosa de que se utilizou a civilização ao longo dos séculos. Ora, com o despertar do conhecimento e o desenvolvimento da ciência, é que se foi percebendo o erro da civilização, o erro que a civilização vinha cometendo ao tratar de forma tão desigual as pessoas de diferentes grupos, porque desconhecia que todos os homens são iguais e que, portanto, têm os mesmos direitos. No entanto, a nova mentalidade nascida do conhecimento científico não se espalhou com facilidade, porque o problema estava na educação do povo, de forma que demorou muito para que o homem comum pudesse perceber que algo estava errado na forma de conceber e se tratarem uns aos outros. Só agora, recentemente, neste intervalo entre o século 20 e 21, principalmente por conta da generalização dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão e internet, é que as novas concepções passaram a ser mais conhecidas e a sociedade em geral começou a ter uma nova visão do homem e do mundo. Daí o surgimento de leis mais exigentes que estavam de acordo com a nova visão e com as novas aspirações da sociedade. Em 1950, tivemos no Brasil a primeira lei sobre racismo. Em 1990, ou seja, passados 40 anos, quando Afonso Arinos, o autor da lei, faleceu, não havia um só registro de alguém que tivesse sido condenado por racismo no Brasil. Em 1997, quase 50 anos depois, por iniciativa de um deputado, foi promulgada uma lei considerando o racismo como crime, visto que até então a lei Afonso Arinos só via no racismo uma contravenção penal. A partir de então, o círculo legal contra o racismo foi se fechando e exigindo cada vez mais da sociedade. É que durante esse tempo, a própria sociedade passou a perceber no racismo um ato bem mais violento do que se imaginava. À medida que o tempo passa e a lei começa a ser aplicada em casos isolados, como temos visto pela televisão, a sociedade vai tomando consciência da gravidade do problema e passando a cultivar nova mentalidade a respeito. O mesmo acontece com toda espécie de discriminação contra a mulher, contra transexuais, contra religiões, enfim, contra as minorias que nunca foram aceitas. No entanto, devemos ler com atenção a segunda parte da resposta dos espíritos a Kardec, quando acrescentaram, presta atenção, infelizmente, as leis se interessam mais em punir o mal, quando o mal já foi feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para educar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Evidentemente, esta é a parte mais importante da questão, a educação. Não só a educação do adulto, mas principalmente da criança, que precisa se pautar sobre estes novos conceitos. A família, a escola, a religião, a própria mídia e todas as instituições educativas da sociedade devem atuar de forma decisiva no desenvolvimento de uma mentalidade voltada para o ideal da igualdade, da fraternidade e da solidariedade. O romance que vamos sortear logo mais entre os ouvintes é Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, obra mediúnica de Ariel e Fabrício, recebido pela médium Mônica Guieiras Cortati, editora M. Nosso contato é
14 981 05 1535. Repetindo para você, 14 981 05 1535. O ouvinte de iniciais JP expõe uma dúvida em relação a manifestações do espírito Bezerra de Menezes. Ele diz que não pode entender que Bezerra de Menezes, que é um espírito como outro qualquer, possa se comunicar em qualquer lugar, até nas sessões de Umbanda. Grande o número de pessoas que já disseram receber suas orientações. Então, ele pergunta se Bezerra de Menezes tem um superpoder e se comunica em muitos lugares ao mesmo tempo. Primeiramente, queremos dizer ao nosso ouvinte que cada espírito é uma individualidade e os que pertencem ao plano terrestre, como nós, têm capacidade de comunicação. Na espiritualidade superior, com certeza, espíritos de elevadíssima categoria, cujos perispíritos se encontram num nível muito diferenciado do nosso, pelo processo da irradiação, podem atuar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mesmo assim, da mesma forma que nós aqui na Terra já dispomos de vários aparelhos de comunicação com transmissão de áudio e imagem, podemos falar para vários pontos do planeta. Os espíritos superiores dispõem de recursos adequados para se comunicarem com mais eficiência. No livro Ação e Reação, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, André Luiz, narra um episódio que ocorreu quando ele observava no plano espiritual, ou mais precisamente na Mansão da Paz, encarnados e desencarnados fazendo pedidos para determinados espíritos. Entre eles se encontrava uma senhora espírita que rogava auxílio ao Dr. Bezerra de Menezes para seu filho, que estava com ideias suicidas. Na súplica, ela mentalizava a figura de Dr. Bezerra, cuja imagem lhe aparecia à frente como resultado da plasticidade de seu pensamento. O assistente Silas aproveitou aquela oportunidade e explicou a André Luiz que Dr. Bezerra, depois de desencarnado, formou uma extensa equipe de colaboradores para ajudá-lo no serviço da caridade. Desse modo, caro ouvinte, centenas de espíritos estudiosos e benevolentes se associam a Bezerra de Menezes no extenso serviço de socorro aos infelizes. E assim é possível compreender o Dr. Bezerra de Menezes agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Quando o Dr. Bezerra é evocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ele ajuda a todos pessoalmente ou por intermédio dessas muitas entidades que o representam. Nas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, como Nas Fronteiras da Loucura e Obsessão, recebidas pelo médium Divaldo Franco, encontramos várias situações em que Bezerra de Menezes atua em socorro de necessitados, inclusive nas atividades da Umbanda. Uma questão que foi levantada logo após a ocorrência de um acidente de ônibus que levavam peregrinos para Aparecida do Norte. Como poderíamos interpretar um acidente fatal que deixou mortos e feridos entre pessoas que se dirigiam à Aparecida numa viagem de fé e devoção? Elas não deveriam receber proteção que evitasse o acidente? Quando Jesus esteve entre nós e ele mesmo foi perseguido e sacrificado pelo amor que devotou à humanidade, ele não nos prometeu isenção de provas e dificuldades só porque temos esta ou aquela crença, só temos a esta ou aquela devoção. É isso justamente porque ele veio a demonstrar que a verdadeira vida não é a vida terrena. No Sermão da Montanha, ele deixou claro que não devemos esperar a recompensa neste mundo. Nós é que ainda não entendemos sua mensagem. Assim, um espírito pode viver 1, 10, 30, 80 anos aqui, mas, porque mais que longa que seja, esta não é toda a vida
continua. Desse modo, alguns nasceram para viver muito, outros para viverem muito pouco. Alguns para terem uma vida mais tranquila, outros para terem uma existência mais atribulada. A resposta por que isso acontece de maneira tão diferente para as diferentes pessoas está na jornada espiritual de cada um. É claro que a vida é preciosa e deve sempre ser tratada com devido cuidado. No entanto, quando o espírito reencarna na Terra, seja qual for sua expectativa de vida, ele passa a se submeter a todas as vicissitudes que qualquer ser humano pode sofrer. Não há privilégios na vida humana. Contudo, é importante na jornada do espírito a forma como ele partiu desta vida. Alguns gêneros de morte, como esse do acidente com ônibus, dignificam esses espíritos que se dedicavam a uma causa elevada. Contudo, há mortes que só lhes vão trazer problemas, porque não atendiam ao ideal do bem e da verdade. A morte coletiva sempre tem um sentido próprio para esses espíritos que, geralmente, estão se libertando de sentimentos que os faziam sofrer. Eles são recebidos no plano espiritual por amigos e equipes de assistência e encaminhados para tratamento adequado conforme suas necessidades. Os familiares, não obstante o sofrimento moral que experimentam, devem agradecer a Deus por eles e orar em seu favor, certos de que nesse caminho infinito da vida ninguém fica ao desamparo, conforme nos ensinou Jesus. E atenção, ouvintes, para estes avisos. Está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça. Aos ouvintes, uma programação espírita. Baixe o aplicativo da Rádio Meimei. Ouça pela Web Rádio Meimei os programas Conexão, às 7h30, Saúde e Espiritualidade, você, às 11 horas. Ouça e participe diariamente do programa Quem Pergunta, a crônica diária Pense Nisso, durante a programação do dia. A Rádio Meimei transmite e reproduz as palestras realizadas no âmbito da USE Intermunicipal de Garça. Todos os dias, a partir das 14 horas, a emissora reproduz edições anteriores de Momento Espírita. E a partir das 11h30 da manhã, ouça o programa Almoçando com Música. Para sintonizar a Web Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua com suas atividades habituais para atender o público, principalmente as reuniões de passe, todos os dias às 18 horas, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis receberão passe para... Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar. 7 horas. Os despertas acontecem às segundas às 20 horas. Temos o estudo espíritos, o evangelho e o espiritismo. Na-feira, estudo da luz. Só pra ver, mas só pra ver você voltar. Tô na arrependido. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe. Só pra ver, mas só pra ver. Então, os distinguindo lírios da de André Luiz, médium francês. Trata-se de mais uma obra em que André Luiz e sua não pleitor tiveram as relações. Você voltar, tô na arrependida, me dizer amor, te quero sim. Com plano de oportunidade para você Parque Abaquira atende o público no seu horário habitual, acompanhando de paz diariamente. Obrigado. Muito obrigado. Ela tem um monte de coisa que eu não gosto. Caminho. de você na Ilhas do Umbral, Fabrício, de recebida pela editora M. Diga que você está ouvindo o programa. Tato é 14981 05.
Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Mas ela me completa demais. Ah, meu irmão, quando é assim, tem que deixar de, meu irmão. Ela curte funk, ela é de balada, ela gosta da... Conhecida de serviço centro, mas nos livros da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram apenas 20. No livro está entregado. Ela é de bebê, dá um rolê junto com as amigas e só volta pra casa ao amanhecer. Vive a vida tão intensamente, não vejo maldade, é só curtição. Quando a gente ama, não vejo defeito. Para os seus assoforos, editora Lumen, São Paulo. Dando para a 12 988. Ela é a dona do meu coração. Quando existe sentimento, a gente vê por dentro. 30.org. Entrega. O Clube do Livro informa que só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil funcionam aos domingos, a partir das 10 horas no Lar Meimei. Neste mesmo horário, os pais podem participar de uma roda de conversa sobre o Espiritismo. O brechó do Lar Meimei fica aberto ao público toda sexta-feira, a partir das 13 horas. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. A gente chuta o balde, a gente faz amor. Tudo é tão perfeito, puro e verdadeiro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Amor, a mais a... Tudo é 100%. Quando existe amor. Se faltar dinheiro, o amor inteira. Em qualquer momento. O amor é professor. Quando existe amor, fidelidade impera. Tudo dá saudade. Nada causa dor. Isso aí, Catra. Apreciadas é a unidade por ele recebidas, talvez espíritos que se comunicam nessa unidade. A obra de Chico, 1932. Mesmo com o desencontro, a gente se escolheu. A história continua. Nosso romance com certeza foi Deus quem escreveu. Tanta fofoca, a gente tá se amando e se respeitando. Um reinado de poderes dos anos. Mas, muito ao longo dos anos, vieram pelo Chico mais variados, uma boa parte dos quais desconhecidos do grande público ou Tanto pra não destruir. Vamos ser exemplo de amor e honestidade sem se dividir. Vamos cantar! Vem!
isso a região desse desencarnado, que foi casa, acompanhe a fonte Ateneto, que extrai rede vivos. Quando é paixão, ninguém segura. Vai que vem! Quando existe sentimento, a gente vê por dentro. A gente chuta o balde. casa que Deus, o lar, o amor, dentro, o formaço, o vento, a noite clara. Observo e inspeciono. Subo. A gente faz amor. Tudo é tão perfeito, puro e verdadeiro. Tudo é 100%. Quando existe amor. Se faltar dinheiro, o amor inteira. Em qualquer momento, O amor é professor. quando existe amor, fidelidade impera. Tudo dá saudade. Nada causa dor. Isso aí, Catra. De dia dá quem dá um trampo, de noite sou eu. E mesmo com o desencontro, a gente se escolher. Na homenagem. Vida de tapera sem dono. Que o mundo, mulher, se minha mãe canta para me rezar. A história continua. Nosso romance com certeza foi Deus quem escreveu. Da fofoca a gente tá aí. Se amando e se respeitando pra não destruir. Repete. Vamos ser exemplo. De amor e honestidade sem se dividir. Alô, Catra, luz salta, vem! A gente se completa, a gente faz. Amigos com que Deus te afaga a passagem no mundo. Desabrocham flores por sorrisos e o vento e a cabeleira do campo com música de ninar. A água da Faz a festa, de dia, de noite, no carro, na rua. Tudo de bom, beleza. vibração da terra, o grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se triste. Tudo Pura, A gente se completa, a gente faz a festa, de dia, de noite, no carro, na rua. pareça com que esfrios para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, me lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e ao quando é paixão, ninguém segura. A gente se completa. Faz a festa, de dia, de noite, no carro, na rua. Tudo de bom, beleza pura. da água e a noite cesse diariamente de luz. E chegou o momento A gente faz a festa, de dia, de noite, no carro, na rua. Quando é paixão, ninguém segura. Ei! Obrigado, Catra! Valeu, Exal! Valeu, Quando existe sentimento, a gente do sorteio do livro Fabrício, Obriel e Fabrício, recebido pela médium Mônica. Atenção que o livro sai para nosso ouvinte Carlinhos Coruja, residente aqui. vê por dentro, a gente chuta o balde. A gente faz amor. Que delícia! Bate palma pro Catra, ei! Que Deus abençoe a todos vocês, meus amores. Em Garça, para o seu livro Loja Leves, horário comercial, segunda, sexta, 48, E atenção. Você permaneça 5 minutos com você e história de uma mensagem. E ao final desta edição, momento espírita de todos, saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
Senhor, ensina-nos. Hoje eu paro e olho, penso e volto, e a gente A dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer. não teve nenhuma foto e nenhuma história. A nossa felicidade alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.